Normalmente as pessoas abrem um abacate, comem o abacate e acabam jogando o caroço fora, não é mesmo? Mas se eu te disser que esse resíduo aqui, que normalmente é tratado como resíduo, possui inúmeras propriedades benéficas para o nosso organismo, já muito estudadas pela ciência, e que nós podemos transformá-lo em diversos outros usos, né? Entre eles esse que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, que é aqui, olha, esse óleo maravilhoso do caroço de abacate, um oleato. E fica conosco nesse vídeo que eu vou contar para vocês também pelo menos 4 formas aí em que nós utilizamos o caroço de abacate através desse oleato na nossa rotina, no nosso dia a dia. Nós normalmente tratamos o caroço de abacate apenas como um resíduo, mas ele possui propriedades muito interessantes, compostos fenólicos e flavonoides principalmente, né? Inclusive temos já pesquisas que apontam atividades antioxidantes, anti-inflamatórias e até mesmo antibacterianas na utilização de extratos do caroço de abacate. E para poder utilizar, a primeira coisa que nós vamos fazer é limpar ele. Então nós vamos tirar essa espécie de pele que ele tem por fora, né? Dependendo da fruta, essa pele solta com mais facilidade ou menos. No caso aqui eu precisei raspar ela para conseguir tirar porque estava bem grudada. Nós vamos precisar ralar esse caroço de abacate para que ele vire partículas pequenas e assim tenha mais contato ali com a superfície, no caso com o azeite, que é o veículo que nós vamos utilizar para fazer a extração das propriedades dele. Existem diferentes formas de você fazer uso do caroço de abacate e aproveitar esses benefícios todos. Nós, inclusive, já temos no canal um vídeo em que nós mostramos a elaboração de uma pomada feita com o oleato dele, e também já tem vídeo mostrando como nós preparamos a farinha para utilizar ele na nossa alimentação, no dia a dia. Também mostramos como fazer a tintura para você ter um extrato alcoólico dele. Então, cada preparo tem suas finalidades. E hoje nós vamos preparar aqui um oleato que nós podemos utilizar, né? Nós utilizamos, no caso, de 4 formas diferentes e vocês vão conhecer todos esses usos possíveis através desse oleato, um jeito simples de fazer com ingredientes que você provavelmente já deve ter aí na sua casa. Interessante notar, conforme a gente vai ralando, ele sai bem rosadinho, né? Bem clarinho. E conforme passa os segundos assim que ele tá ralado e os minutos, ele vai ficando mais alaranjado. Lá ao final do processo de secagem, ele pode ficar até marrom. E não tem nada de errado com essa mudança de cor, tá? Ela é um processo absolutamente natural, porque na medida que essas partes mais internas do caroço, elas vão tendo contato com o ar, elas vão oxidando, oxida rapidamente. Então, por isso que vai mudando a coloração. Mas não prejudica em nada, caso para a gente obter as propriedades que nós estamos buscando daqui. E eu esqueci de mencionar, mas eu não só ralei, como coloquei aqui espalhado num prato em cima de um papel toalha, porque nós precisamos que esse caroço de abacate seque, tá? Eu quero utilizar o produto já seco dele. Para isso nós vamos deixar secar à sombra, né? Esse aqui vai ficar secando por alguns dias. Eu já tenho outro pronto e seco para a gente dar sequência na nossa receita exatamente agora, tá? Mas só para vocês entenderem como é o processo, nós vamos... Esse papel toalha que está embaixo, ele ajuda a tirar a umidade também, né? Ele absorve um pouco da umidade. E esse que nós colocamos por cima, ele até ajuda também na extração da umidade, mas é mais para cobrir mesmo e impedir que mosquitinhos, enfim, tenham acesso, partículas de poeira cheguem até o produto, tá? E aqui eu vou virar em cima uma espécie de uma peneira que mantém a aeração, porque não adianta nada eu virar alguma coisa aqui em cima, um prato, por exemplo, que não permita a circulação de ar. A gente precisa que o ar circule. No caso aqui, a função dessa peneira é basicamente manter os papéis no lugar, ao mesmo tempo que permite a aeração. Quanto tempo vai demorar para secar? Isso vocês vão observar, vai depender muito de um local para o outro.
e vai depender muito da umidade do ar, né? Se tá uma época de maior umidade, clima mais chuvoso, vai demorar mais para secar. Sugiro, inclusive, procurar realizar, né, esse tipo de procedimento quando você tá num clima seco, numa época seca, né? Porque vai ser muito mais fácil e vai evitar que apareça mofo. Isso daqui, enquanto seca, vocês vão deixar em algum local da casa de vocês que seja arejado. Então, evite colocar dentro de armário, por exemplo. E eu também prefiro não deixar na cozinha, porque na cozinha a gente vai estar toda hora manipulando fogão, às vezes algum tipo de gordura que pode se espalhar no ambiente. Então, não sei, deixe na sala, num quarto que vocês usem menos, se não quiser ficar vendo toda hora. Mas bom deixar num local que seja arejado. Então aqui nós temos o caroço de abacate já seco, tá? E você vai saber que ele tá seco quando ele estiver quebradiço. Estando com ele desidratado, seco, nós vamos colocar em um recipiente, idealmente de vidro ou de inox, tá? Para poder fazer o processo de maceração em algum tipo de gordura, tá? Então eu vou colocar aqui no vidro. A quantidade você pode fazer por uma medida, vamos dizer assim, padronizada, que seria uma parte do caroço seco para 5 partes do azeite que a gente for usar, ou você pode simplesmente usar o processo empírico, né, que é cobrirmos totalmente com o azeite. Nós vamos usar hoje para essa receita, para esse olhato, o azeite de oliva, né? Azeite de oliva extra virgem. Na outra preparação que vocês já nos viram fazendo aqui, nós usamos o óleo de coco para fazer especificamente a pomada, tá? Mas para os usos que nós queremos fazer hoje, eu acho que o óleo de coco fica muito pesado. Então, eu prefiro fazer com azeite de oliva. Dentre aquelas opções que são mais acessíveis, lógico. A partir desse ponto aqui, nós temos duas opções possíveis para a gente preparar o nosso olhato. A primeira delas é fazer o que é chamada de extração a frio. E ela consiste no quê? Simplesmente em deixarmos isso aqui, a gente cobre, né, tampa, e deixa em um local escuro por no mínimo 15 dias. A gente pode eventualmente ir lá dar uma mexida, mas deixa no mínimo 15 dias esse caroço de abacate macerando aqui no azeite, tá? Essa é uma opção, que é a extração a frio. A outra opção é fazer a extração a quente, mas é um quente controlado, uma temperatura assim, quente, mas um quente bem baixo, que nós fazemos através do banho-maria, tá? Que é o que nós vamos mostrar agora para vocês como fazer. Essa é a forma mais rápida. Ah, preciso, quero fazer já a receita. Você faz através do processo do banho-maria. E como falei, nós queremos que seja aquecido, mas no mínimo possível, na mínima temperatura possível. E de forma caseira, nós conseguimos fazer isso como? Colocando numa boca de fogo baixo, do fogão de fogo pequeno, deixando o mais baixo possível o fogo, e a panela com água, né? Eu vou colocar ali dentro um paninho que vai ficar lá no fundo, tá? Isso para quê? Para que o vidro que eu tô colocando aqui, o nosso preparado em si, né? Ele tenha contato com a água quente e seja aquecido por essa água, mas ele não tenha contato direto lá com o fundo da panela, com o fogo, para que ele não superaqueça, tá? Nós não queremos um aquecimento muito elevado. E aqui nesse caso eu vou deixar sem tampa. Quando vocês observarem que começa a aparecer sinais de fervura na água, lembrando que essa fervura deve ser leve, porque a gente não quer um superaquecimento, por isso nós estamos deixando no fogo baixo. Quando vocês observarem esses sinais de fervura surgindo, vocês começam a contar o tempo e precisa ser de no mínimo 1 hora, tá? Se possível, depois dessa 1 hora, você ainda pode deixar ali o caroço de abacate dentro do óleo, né, do azeite, até de um dia para o outro, para que você consiga aí prolongar esse período de extração e obter ainda mais propriedades. Mas caso você esteja com muita pressa, passada 1 hora, você já vai ter extraído ali uma quantidade significativa de compostos e você já consegue também aproveitar a sua receita. Bom, pessoal, estamos aqui já no dia seguinte, acabamos deixando um tempo a mais nosso caroço de abacate no azeite, tá? E agora nós vamos fazer o processo de filtragem aqui
desse que já é o nosso oleato. Nós vamos filtrar e preparar ele pro uso que a gente vai fazer. Para filtrar, é bom utilizar, eu estou usando aqui um coador de voal, mas pode ser também um pano de prato limpo que você use só para essa finalidade, só para trabalhar com ervas e plantas, para evitar de ter qualquer tipo de contaminação. E essa filtragem é importante a gente fazer porque nós não queremos que fique nenhum resíduo, nenhum pedacinho, farelinho do caroço de abacate. A gente quer só o líquido em si. Usando aqui o coador de tecido, a gente também consegue dar uma leve espremida. Agora nós precisamos passar nosso oleato para o frasco definitivo e para o uso que nós fazemos, gostamos de usar esses frascos de conta-gotas. Como ele tem uma boquinha bem pequena, é importante usar um funil para poder coar com mais facilidade. Então aqui nós vamos transferir, tem que ter paciência. E aqui eu vou acrescentar um ingrediente a mais, que é totalmente opcional, que é a vitamina E, tá? Essa vitamina E nós acrescentamos porque ela retarda o processo de rancificação dos óleos e azeites em geral. Isso é normal, né? Os azeites tendem a oxidar e ficar rançosos com o tempo. Então aqui eu vou colocar 10 gotas da vitamina E, que é o suficiente para cerca de 100 ml de oleato que nós temos aqui. Em outros vídeos que a gente mostrou já algum frasquinho parecido, perguntou, eu vou deixar, vai aparecer na tela e também na descrição do vídeo o link do YouTube Shop, tá? Onde vocês clicando ele vai levar diretamente lá para esse produto, tá? Que a gente compra online, seja pelo Mercado Livre, pela Shopee, enfim, várias plataformas vão ter disponível esse tipo de frasco, tá? Esse aqui é de 100 ml, mas eles têm de várias medidas diferentes. Mas para esse uso que a gente vai fazer, um frasco de 100 ml para a durabilidade dessa receita eu considero uma boa quantidade, nem pouco demais, nem muito. Sempre lembrando que para melhor conservação, o ideal é que a gente utilize frasco de vidro fosco, né, esse vidro escuro, que também não fique exposto à luz direta, ou seja, não deixa próximo de uma janela ou num ambiente onde a luz esteja constantemente ligada. E falando da validade, mesmo que a gente esteja utilizando aqui a vitamina E, e tenhamos utilizado o caroço de abacate já seco, a gente não pode estabelecer para isso aqui uma validade maior do que 3 meses, tá? Esse é o prazo seguro. Ele dura mais tempo? Normalmente sim, mas varia muito de acordo com a temperatura e o ambiente onde você deixa o seu frasco. Qualquer alteração de cheiro, de consistência, né, ou de coloração mesmo, pare de utilizar, tá? Porque é um preparo natural e pode ser atacado ali por fungos e bactérias com certeza. Então agora que o nosso oleato tá pronto, vamos à parte que eu prometi lá no começo, que eu falei que ia mostrar para vocês 4 formas diferentes de utilizar isso no nosso dia a dia. A primeira delas, e eu acho que é a mais simples, é a utilização como um óleo corporal, um óleo hidratante, igual aqueles que normalmente a gente usa após o banho, nós podemos usar esse daqui, tá? Só que tem um detalhe, se eu pegar o óleo puro e pingar diretamente sobre a pele seca, quando eu for espalhar, ele vai deixar a minha pele com aquela sensação de oleosidade, que a gente não vai gostar, né? Tipo assim, poxa, passei azeite na pele, pura e simplesmente. Agora, se nós fizermos essa aplicação com a pele levemente úmida, que é o que acontece, por exemplo, quando você acabou de tomar banho. Antes mesmo de secar, você tá com a pele ainda úmida, aí você aplica uma pequena quantidade e ele vai se espalhar melhor pela sua pele por uma área muito maior, ou seja, você vai usar uma quantidade maior em uma área maior e ele não vai deixar a sua pele com aquela mesma sensação de oleosidade que deixa quando você aplica diretamente na pele seca. Traz uma ótima hidratação e traz todos esses benefícios do caroço de abacate, né, dessa regeneração celular que ele ajuda a promover para a nossa pele. A minha mãe começou a usar dessa forma e eu venho usando também para tirar essas manchinhas, sabe essas manchinhas de sol que vai ficando com o tempo? Ainda não temos nenhum estudo científico que embase profundamente esse uso, mas usando o caroço de abacate com constância, ele vai clareando e aos poucos essas manchinhas vão sumindo. Então,
compartilhando aí uma experiência nossa. Indo para o outro uso, né, o segundo uso que a gente pode fazer dele é também como um óleo finalizador aí para os cabelos, hidratante para os cabelos. Da mesma forma, você vai aplicar, né, com o cabelo ali depois de você ter lavado o cabelo, e você vai aplicar poucas gotinhas, espalhar bem na mão e passar nos fios e pontas. Nunca passe nas raízes, que senão seu cabelo vai ficar super oleoso. E precisa pingar uma ou duas gotinhas só mesmo, espalhar bem, porque se você pesar muito, vai ficar com o cabelo todo oleoso também, então tem que ter esse cuidado. Agora temos outros dois usos possíveis, mas aí no caso sem termos acrescentado a vitamina E. Então no caso, o nosso terceiro uso que nós costumamos fazer aqui em casa é utilizar esse oleato como base para outras preparações, como por exemplo a pomada do caroço de abacate, que a gente já mostrou aqui para vocês. E também vamos mostrar um outro vídeo que a gente ainda vai gravar com um creme para o rosto, só que aí o óleo que nós vamos usar vai ser outro, não vai ser o azeite. E o quarto uso, que também recomendo, todo mundo tem em casa aí, pode até nesse caso fazer um frasco bem maior, né, uma quantidade maior, que é para a gente utilizar como tempero nas nossas saladas. É uma excelente forma, você pode ralar o caroço de abacate, né? Deixa ele dar aquela secada, depois você pode acrescentar ele direto dentro de um frasco desse, assim como a gente faz com alecrim também, por exemplo, né? Com um frasco de azeite assim, você pode deixar ele lá uns 15 dias no escurinho, depois você já pode começar a usar, tá? É o mesmo oleato e você vai ter ali os benefícios dele incluídos aí na sua alimentação. São muitos usos, não é mesmo? E se a gente pensar bem, ainda encontra mais utilidades para ele. Então, eu tenho certeza que da próxima vez que você for comer um abacate, você vai pensar duas vezes antes de jogar fora esse caroço aqui, tá bom? E se você ficou curioso, curiosa por saber como fazer a pomada do caroço de abacate, vai aparecer ali na tela final para vocês o link do vídeo que já tá aqui no canal, mostrando como fazer. E se vocês tiverem interesse que a gente grave o vídeo do creme para o rosto, né, do creme facial aí do caroço de abacate, deixa nos comentários também, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, coloquem lá que se for compatível com o vídeo do creme, a gente até responde no vídeo mesmo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e esperamos aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Até mais, pessoal!